A mulher cercada por filhos, ao lado do marido, a mulher ao lado de outras mulheres em casa. Nos anos de fundação de Teresina, o papel da mulher era ficar dentro de casa, cuidando da família. A participação na vida pública não era bem vista. Para a mulher, o fator decisivo de saída da vida privada e entrada na vida pública foi a educação. Em Teresina, 2 escolas abriram espaço para a educação feminina, o Colégio das Irmãs e, com maior intensidade, a Escola Normal. Aqui se formaram as primeiras mulheres professoras. É a primeira vez que a mulher vai ter um discurso na sociedade que vai além do ambiente doméstico. A Escola Normal de Teresina foi criada por lei provincial em 1864. Passou 21 anos extinta e em 1910 é oficializada como uma escola exclusivamente feminina. O álbum de fotografia das mulheres começa a mudar. As fotos na escada viram motivo de orgulho. Era a foto oficial das formandas. Ingressar na escola exigia disciplina. As primeiras alunas assinavam até contratos garantindo que não casariam no período de estudo. Existiam contratos onde era proibido o matrimônio. Ou seja, era o celibato das normalistas. A tal ponto, esse contrato dizia que para o ingresso, permanência e posterior exercício da profissão, elas tinham que manter-se castas, não podiam constituir casamento. E nós temos relatos, infelizmente, de algumas mulheres que chegaram a perder os seus cargos, já depois de nomeadas, em função de terem adquirido escondidos matrimônio. Além da seleção rigorosa, quando se investigava a vida das candidatas, na escola, a farda e o comportamento eram acompanhados com rigor. No início, dado o tipo de piso da própria Escola Normal, fazer barulho, a madeira pisando, fazer barulho, a farda era uma exigência total, né? A saia pregueada de azul, a blusa por dentro, e o sapato com borracha, e geralmente a porteira, que era também feminina, para poder olhar na entrada, a gente suspendia o pé para mostrar que estava com borracha embaixo do sapato, passava a mão na blusa para ver se estava de sutiã, tinha todas essas exigências. A maioria das alunas tornavam-se professoras da própria escola. Foi assim com Raimunda Carvalho, a professora Mundoca, aluna de 1942 a 1950 e professora de 62 a 89, quando se aposentou. Como professora, em 1967, viajou para os Estados Unidos. Eram 16 professoras do Nordeste e o sonho de melhorar a educação. Visitou Nova York, estudou em Illinois, foi ao Museu de Ciência em Chicago. Fazer um estágio de prática de ensino para conduzir essa matéria dentro da Escola Normal. Eu tive a experiência numa faculdade, em Evanston, Illinois, numa escola particular, numa faculdade particular. Foi uma experiência de 2 meses. E depois outros 2 meses na Pensilvânia. A escola era a única oportunidade de ter uma profissão. Ser normalista dava status à menina e à família dela. Desde criança, quando eu passava pelas calçadas da Escola Normal, eu sonhava de um dia estar lá. Sonhava de chegar naquelas janelas e olhar para baixo, né? Então, assim, era um sonho desde pequena de fazer o curso da Escola Normal. Então, ser normalista para as meninas era muito importante. A gente tinha verdadeiro orgulho da farda,
A gente saía na rua com a farda, saía no comércio com a farda, porque achava que aquilo ali, sabe, era como se a gente estivesse dizendo, eu sou normalista. E as pessoas também viam as normalistas com um olhar muito complacente, com um olhar muito de admiração. Aquelas meninas são normalistas. Elas saíam de casa e agora viam e vivenciavam o ambiente público. Os poucos carros, as casas, as pessoas que não eram familiares. Tudo era novidade. Essa convivência também foi ampliando o mundo social da mulher, que antes ela tinha um linguajar muito mais voltado para a família em casa, com uma esposa e com filhos, e à medida que ela foi começando a frequentar a escola normal, principalmente no curso pedagógico ela foi formando grupos de estudo, foi formando aquela convivência com as colegas, foi formando o companheirismo de um visitar outro, de um fazer trabalho da escola na casa de outro, e isso aí foi fazendo com que a mulher fosse começando a sentir a necessidade de ter trabalho fora de casa. Ter uma profissão, trabalhar fora do ambiente doméstico é uma atividade recente para a mulher teresinense. E sair do ambiente privado não foi fácil. Dependeu sempre de muita negociação. Essa foi uma conquista conseguida aos poucos. Em 1950, nós mulheres ainda éramos menos de 4% do total de pessoas que concluíam algum curso superior. Em 1970, passou a ser de 27%. A aluna do Colégio das Irmãs, Fides Angélica, relembra dos rigores disciplinares do colégio. Era uma exigência muito grande assim de recato, a farda era toda muito comprida, manga comprida, nesse calor enorme, era uma farda, a saia era também lá perto dos pés. Nossa roupa de educação física era interessante, que era no meio da perna, não era um short, era uma roupa assim toda folgada de elástico. Então não dava assim nem para notar o tipo de corpo que a gente tinha. Nós não podíamos, por exemplo, ser acompanhadas nem dos irmãos quando estávamos de farda. Quando estávamos de farda, nós só podíamos andar com mulheres. Era uma exigência muito grande por parte das freiras. Ter formação superior era ainda mais difícil. Nas famílias, a prioridade era a formação dos filhos homens. Para estudar mais, as mulheres aprenderam a negociar. Para minha sorte, meus irmãos já eram todos crescidos e então eu consegui, com a pressão deles, cursar o direito. Tanto que eu me atrasei 1 ano. Eu tive que passar 1 ano antes de conseguir convencer a minha mãe para me deixar fazer o curso de Direito, mesmo porque ela permitiu que eu fizesse a faculdade, mas desde que fosse a faculdade de Filosofia. E essa não me atraía, eu queria era o curso de Direito. A primeira faculdade de Direito do Piauí é de 1931. Só na 5ª turma de Direito vamos ter a primeira mulher formada nesta faculdade. Por isso, as professoras Raimunda Carvalho, Jesus Santana, Amparo Ferro, Fides Angélica e muitas outras foram pioneiras. Abriram espaço para um discurso feminino na sociedade. Hoje, as mulheres piauienses são 57% dos estudantes de nível superior e têm, em média, 2 anos a mais de estudo do que os homens.